né, a equipe FDC, Gilmar e a nossa equipe. Eu não vou me alongar, porque o que importa é o conteúdo, né? Era só boas-vindas para vocês. Obrigada, Bernadette. Passo a palavra para você. Obrigada, Raquel. Boa noite a vocês todos e obrigado por aceitar o nosso convite. Nós convidamos o professor Gilmar para falar para a gente sobre o contexto atual, contexto do futuro próximo e como que esse contexto impacta as nossas vidas como indivíduos e impacta as organizações. Obrigado, Bernadette. Obrigado, Raquel. Um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. Na verdade, é assim, não é? Uma exposição dialogada, né? Nós vamos dialogar também, por isso que a Raquel já falou, vamos abrir para fazer as intervenções, as perguntas, porque são reflexões importantes que a gente traz aqui para vocês, que são reflexões extraídas das nossas interações, né? Nós temos as interações, como a Bernadette falou, na Fundação Dom Cabral, a gente faz as interações com diversos portes de empresas, empresas médias já chegando muito próximo das grandes e as chamadas grandes organizações. E o setor público. E isso que nos ajuda muito, né? Fazer essa conexão entre as empresas nos seus diversos estágios, mas não é só isso, é fazer a conexão entre o que está se passando no mundo e o que é que essas empresas precisam. Então, a gente está aqui todos os dias interagindo com essas empresas, o que significa dizer que são conhecimentos aplicados. Porque falar do conhecimento hoje, e começa com a demanda que a Bernadette falou, por que eu procuro uma pós-graduação? Do nosso apanhado, da nossa pesquisa, isso, olha, para performance e para atualização. Então, nós estamos falando da mesma coisa. É quase impossível eu entregar boa performance sem determinados graus de atualização. E essa atualização, nós estamos falando de diversos níveis. Atualização instrumental, que é a atualização sobre os meios pelos quais eu uso o instrumento para realizar a performance e o resultado, mas atualização de outra coisa que é absolutamente relevante no âmbito das organizações, que é a capacidade de tomada de decisão. Então, essa distinção fundamental entre capacitar e desenvolver indivíduos. A capacitação é para dotar o indivíduo de todo o arcabouço instrumental para realizar algo. Portanto, são as tecnologias novas que chegam, que precisam ser atualizadas para poder executar, também todos os nossos meios de produção através da tecnologia de informação, isso tudo é instrumental. Quando a gente desenvolve os indivíduos, a gente prepara os indivíduos para tomar decisões, e decisões cada vez mais complexas. E aí faz a conexão com essa conversa nossa hoje, que é a conexão com um contexto. Nós estávamos, antes de começar essa palestra, a Bernadette dizendo o seguinte, olha, é isso, estamos nos adaptando com a pandemia, estamos acelerando as coisas, e tudo isso nós precisamos dar conta. E é interessante, assim, há muito tempo que a gente vem falando de um contexto mais complexo, isso não é da agora. A complexidade, qual é a característica de uma complexidade? É que as coisas que eu olho, elas são fragmentadas, ou seja, as variáveis que me ajudam a tomar decisão, elas são muitas, elas são fragmentadas, elas são distintas, mas elas são complementares. E a pergunta que fica por trás disso é qual é a mente que junta isso, traz para uma base que suporte análise e decisão. Portanto, nós estávamos acostumados sempre a usar dois grandes métodos para observar as coisas, observar os fenômenos. Fenômenos em grego são as coisas que aparecem. Um método que deduz, um método que induz. O que deduz, eu uso apenas o pensamento. O que induz, eu uso a dedução para fazer o experimento. Então, imagina você que é o seguinte, né? Eu digo o seguinte, olha, a água ferve a 100 graus. Bom, ferve aqui, ferve em Florianópolis, ferve em Blumenau, ferve em São Paulo, ferve no Rio. Bom, não vou para ferver de novo. Eu vou dizer que agora a água ferve a 100 graus. Isso aí eu faço o experimento e chego a essa conclusão. Estou induzindo o experimento para chegar a essa conclusão. E a outra é tudo que eu deduzo com a mente, sem precisar do experimento, para poder chegar a algumas afirmações. Bom, e o Gardner vem e traz o seguinte, mas preste atenção,
O método que nós vamos usar para juntar esses fragmentos dessas variáveis de ambiente complexo é o que ele chama de abdução. Na minha geração, a abdução era o disco voador que vinha para buscar o indivíduo, abduzir e tal. Não era assim que era conhecido. Tal. Não, é um método pelo qual a gente se utiliza para juntar coisas que estão fragmentadas, que são complementares e que nos traz para poder suportar uma decisão. Traduzindo isso, em outras palavras, é o que eu digo o seguinte sempre, né? Isso está no livro meu que vai sair daqui a mais um mês, chama-se Os Textos do Contexto. Né? E outra parte da nossa conversa está em outro livro meu, que é Estratégia de Execução, que é Dinâmica e Arquitetura das Organizações, que é um livro, texto, inclusive, do MBA. Mas isso que eu estou falando é o seguinte, é a capacidade, então, que eu tenho de juntar essas coisas e trazer para poder suportar uma análise e tomada de decisão. Esse ambiente complexo não é da agora. Mas o que é a diferença da agora para um ambiente que já vem? Esse termo foi traduzido em vários acrônimos, o mais famoso dele é o VUCA, né? Disse, olha, eu olho, foi pedido, o termo pedido do mundo militar, da potência hegemônica militar, que a gente vive desde, fundamentalmente depois das duas grandes guerras, né? A primeira e a segunda, que concluíram em 45, foram os Estados Unidos, olhando o mundo, o sistema militar americano olhando o mundo, disse, bom, esse mundo está cada vez mais volátil, volatilidade, está cada vez mais incerto, está cada vez mais complexo e cada vez mais ambíguo. Então veio esse termo VUCA e depois várias derivações do VUCA. Bom, mas o que é que leva a isso? E o que é a diferença? Isso já vinha lá de trás. A diferença fundamental é que nenhuma geração, isso é muito importante, nenhuma geração viveu uma revolução tecnológica. Só a nossa está vivendo. O que significa isso? As tecnologias, o ciclo de desenvolvimento e utilização da tecnologia curtos e profundos. Só foi essa geração que está vivendo isso. Portanto, eu estou trazendo o termo da tecnologia para mostrar que essa tecnologia, com mais duas grandes variáveis, que estão mudando esse mundo que nós estamos vivendo. Lá atrás, e nós estamos falando isso não muito, mas uns 20 anos atrás, você dizia o seguinte, olha, essa tecnologia surgiu nos países desenvolvidos, isso vem para os países ainda em desenvolvimento, isso daqui a 10 anos chega. Quer dizer, os ciclos de utilização das tecnologias eram longos. Hoje não, você fala de uma tecnologia que o sujeito está usando do outro lado. Significa ciclos curtos e elas interferem fundamentalmente nas empresas. E como é que elas interferem nas empresas? Em três grandes possibilidades. Ou ela altera o modelo de negócio, ou ela altera o processo, ou ela altera o produto que está sendo oferecido. Sempre. Então, quando Bernadette fala de atualização e performance, eu não posso pensar em atualização e performance sem pensar num conhecimento que tenha essas características. Ou seja, um conhecimento que seja capaz de prover essa conexão com as coisas que estão acontecendo fora e as coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Só que com uma velocidade maior e com muito mais intensidade. Bom, e ainda falando desse contexto, a gente fala já das organizações e o indivíduo nisso, mas falando ainda do contexto, o que muda significativamente? Se você afastar e observar isso ao longo do tempo, e a melhor forma de você enxergar esses movimentos é afastando dele, ninguém conta a história de perto, isso é uma impossibilidade, você precisa de um certo afastamento da história para poder contar. Se você afasta, você vai ver que é o seguinte, a relação entre a população do mundo, o crescimento populacional ao longo da história veio de uma forma, se você pudesse ver, com poucas alterações. Em 1800, a população toma uma curva exponencial. Alguém olhou isso e disse, isso está num artigo meu chamado Capitalismo, Democracia e Tecnologia, os motores da civilização ocidental. Quais foram os grandes três motores da civilização ocidental? Quais foram as grandes mudanças que nós tivemos antes da que a gente está vivendo agora? Foram exatamente essa. O que significa dizer que o sujeito olhou para isso em 1799, quase 1800, e olhou e disse o seguinte, olha, não vai dar certo, essa população está crescendo numa progressão geométrica
e a produção de alimentos numa produção aritmética. Quem fez isso foi Thomas Malthus. Malthus foi o primeiro sujeito a fazer um ensaio demográfico no mundo e mostrar que essa conta não ia fechar. E fechou. Quer dizer, a população não só cresceu numa produção geométrica, como cresceu também a expectativa de vida e como cresceu também o PIB do mundo. Tudo nessa mesma intensidade. Bom, mas então o que foi que aconteceu que antes vinha tão linear e depois deu esse impulso? E se você for ver, são 3 coisas que fizeram esse impulso acontecer. Sempre. Foi o capitalismo, a democracia e a tecnologia. Juntos favoreceram a isso acontecer. E são esses 3 motores da civilização ocidental que hoje enfrentam desafios de dar resposta a isso. E aí veja que desafios são esses, né? Só para poder fazer uma síntese maior dessa conversa nossa. Primeiro grande desafio é o capitalismo. O capitalismo é um mecanismo extraordinário que nós inventamos. Veja, por trás do capitalismo tem um sistema, Bernadette falou alguma coisa que é muito importante dentro das habilidades que nós vamos também tratar, que é a cooperação. Pois bem, o capitalismo é um sistema de cooperação. O capitalismo ganha a grande mudança é quando o Adam Smith escreve um livro que abre a economia moderna, 1789, portanto, no mesmo ano da Revolução Francesa. A riqueza das nações é mostrando o seguinte, olha, até então as riquezas das nações quais eram? Era você comercializar e acumular riqueza. Ele disse, espera, não é mais assim. As riquezas das nações é a capacidade que você vai ter de produzir bem aquilo que você sabe fazer. E aí ele abre essa mudança significativa para o sistema de produção. Mas produzir bem. Isso está lá na característica do Smith. Agora, você que produzia tudo para você, você fazia sua roupa, sua comida, sua casa e etc., faz o seguinte, faz você bem o que você sabe fazer, vende no mercado de trabalho e compra o que você não faz. Esse sistema que nós criamos foi um sistema do século XVIII para frente, não era assim antes. Então, como é que você faz agora? Você se atualiza, faz o curso de pós-graduação para você ter mais conhecimento, para você vender melhor o seu trabalho, o seu serviço, não é assim? Para você ter acesso às outras coisas que você não produz. É a roupa, a comida, o sistema de cooperação. Quando é que você sabe que o sistema de cooperação está falhando? Por exemplo, na greve dos caminhoneiros. Você está em casa, você tem um dinheiro, mas não pode comprar. Mas não pode comprar por quê? Porque o produto não chegou. Mas não chegou por quê? Porque o sistema de cooperação falhou. Então, o capitalismo é um grande sistema de cooperação montado para esse nível de funcionalidade. E deu uma prosperidade extraordinária, mas não para todos. Nós convivemos com 2 grandes problemas que o capitalismo ainda não conseguiu resolver, mas é o desafio que está posto, que é a pobreza e desigualdade. Pobreza é uma coisa, desigualdade é outra. Você pode ter desigualdade sem extrema pobreza, mas quando você tem a pobreza... Mas você veja, pobreza é um tema que se é recorrente, então hoje é muito comum você ver nas empresas ESG. Bom, ESG é um tema que entrou, que todo mundo está falando, né? O ESG. Mas o que significa isso? É a gente adaptando as empresas, os indivíduos ao seu tempo. Veja, ninguém vive o tempo dos outros. A gente vive o nosso tempo. E é assim que está funcionando. Então, o que está acontecendo? Se você fosse ver, por exemplo, a pobreza só foi entrar na agenda da ONU em 2000. Até o século XVIII, até o século XIX, achava-se que a pobreza era algo natural dentro do sistema social. As grandes denúncias disso, né, as minas com o Émile Zola denunciando, né, o Charles Dickens denunciando a Londres industrial e tal, os grandes romances, mas isso só foi, de fato, incorporado na agenda da ONU no ano 2000. A ONU nasce como um sistema de proteção à guerra, depois ele tem que incorporar uma questão dos bens finitos, que são os bens para o qual a gente produz, que são os recursos naturais, portanto, o ambiente entra na ONU, e depois entra a pobreza como discussão do mundo. Portanto, são coisas que eu tenho que viver atualizado sobre isso. E se você quer traduzir isso, é esse G que as empresas estão tratando hoje, que são os grandes sinais que estão vindo para as empresas. Isso é só para a empresa grande? Não, isso é para a empresa grande. Por quê? Porque toda empresa não necessita, isso é nosso dia a dia, não é só performance. Uma empresa tem que se preocupar com a performance, em ser longeva, quer dizer, perdurar
para sustentar gerações futuras, por isso que nós temos todos os nossos programas de sucessão, de governança, etc. Mas ela precisa de algo importante também, que é a legitimidade da sociedade. Portanto, uma empresa sem a legitimidade, pode ser do tamanho que for, se ela perder a legitimidade da sociedade, ela está fora do jogo. Então, é um desafio monumental, interpretar os sinais do tempo e fazer isso acontecer. Agora, você veja o que aconteceu, então, o que acontece com a tecnologia quando ela influencia no capitalismo, mas ela influencia também nas democracias. Observe bem, essa tecnologia, sob o ponto de vista agora das interações sociais. Tem um sociólogo que eu gosto muito, faleceu tem quase 3 anos, chamado Zygmunt Bauman. Bauman era professor da London Business School, era um polonês, e o Bauman estava estudando o efeito da tecnologia sobre os grupos humanos, as interações humanas. Outra coisa que a gente estava discutindo muito aqui é o seguinte, remoto não é remoto, é o mix do remoto, que é as grandes discussões que existem hoje. Nenhum ser humano abre mão das interações. Essas interações podem ser feitas de várias formas, como a gente está fazendo aqui, mas o face-to-face. É tudo muito importante para que isso aconteça. Mas o que está por trás dessas interações? O Bauman estava estudando isso quando faleceu. O Bauman foi o seguinte, ele contando que estava no pátio da escola do London Business School, e um aluno disse para ele, professor, eu quero dizer para o senhor que eu estou comemorando o meu amigo de número 500. Ele disse, meu filho, parabéns, eu tenho 90 anos, não tenho 10, você tem 500. Ele ficou rindo e saiu dali e foi para a sala de aula, para a sua área de pesquisa. Uma semana depois ele encontrou o aluno, perguntou, meu filho, e os amigos? Ele disse, professor, 475. Ele disse, mas meu filho, o que você fez com os outros? Ele disse, eu deletei. Ele disse, bom, aí está um problema. Nós estamos vivendo sobre o impacto de uma tecnologia que ela está favorecendo a conexão, mas não a integração. E está gerando um outro fenômeno que a gente não pode abrir mão, que é a capacidade do indivíduo se relacionar num sistema de cooperação com os diferentes. A gente avança, isso todos os estudos sociológicos nos mostram, pela complementaridade, pelos diferentes. Mas essa tecnologia está favorecendo com que você forme grupos de pessoas de iguais. Porque aqueles que não falam a sua linguagem, não atendem às suas expectativas, você deleta. Bom, mas isso o que acontece? Por que isso acontece? Porque isso rompe um dos fenômenos mais importantes das interações humanas, que são os laços humanos. É o que existe mais caro para o indivíduo, é atar e desatar laços. É o laço da amizade, do casamento, do emprego, porque você precisa da satisfação, precisa do face-to-face. Quando você usa a tecnologia, você desata os laços sem precisar dar nenhum tipo de satisfação. E o pior, você deixa de fora a opinião divergente, só deixa a opinião igual. Você começa a criar um grupo de iguais. E faz pior ainda. Você pega algo que está fora, que representa uma verdade próximo da realidade, e você transforma para satisfazer o grupo. E pior ainda, você tem potência para divulgar isso. Sabe como é o nome disso? Fake news. Isso é o estudo sociológico do fake news, em profundidade. Era isso que o Bauman estava estudando. Bom, mas esse é um fenômeno que nós estamos vivendo desse tempo que é o nosso tempo. Um outro fenômeno, sob o ponto de vista agora do impacto da tecnologia sobre os sistemas políticos. A base do sistema democrático é a representação. Sempre foi assim. É você representar. Uma democracia que nasce produto das grandes revoluções que nós tivemos do século XVIII. Ainda do século XVII. A Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Inglesa, de 1688, que separou, primeira vez separa os poderes, o poder executivo é de um lado, o poder legislativo, o parlamento é de outro, depois Montesquieu traz o judiciário para poder balancear. Depois nós tivemos a Revolução Americana de 1776, que precedeu a Revolução Francesa de 1789, 13 anos depois. Essas 3 grandes revoluções forjaram o sistema que a gente vive hoje, que é um sistema de representação. Pois bem, um dos mentores da Revolução Francesa foi Rousseau, todo mundo conhece, e o Rousseau tinha um fenômeno lá que ele chamava de democracia direta. O Rousseau não acreditava na representação. Alguém representará alguém. Não, eu vou lá e exerço minha forma direta. Isso sempre foi a forma de você ler isso, a mistura do bem e do mal, depende de quem está lendo para poder favorecer. Isso é a vontade geral. Bom, mas o fato é que
essa democracia, essa tecnologia que nós temos hoje favoreceu algo inusitado. Primeiro, os dois grandes países que puxaram o sistema global de trocas, essa globalização que a gente vive, que tantas interações traz, mas também que traz os seus problemas, os dois países que foram os Estados Unidos e o Reino Unido, isso foi na época do Ronald Reagan e Margaret Thatcher, notadamente na década de 80, esses dois mesmos países estão puxando o freio de mão desse sistema global. Está dizendo, não está bem como a gente pensou lá no passado. Primeiro fenômeno, eles achavam que os trabalhos todos qualificados ficariam nos países desenvolvidos, os desqualificados ficariam todos a mão de obra de manufatura nos países emergentes, sobretudo na Ásia. Bom, eles não entenderam que essa tecnologia transitava mais fácil, e você sabe que os Estados Unidos sempre foi um grande importador de cérebros. Tem grandes, um país extraordinário, mas também nisso, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, se você fizer uma lista de Nobéis, você vai ver o que acontece com os Nobéis, que foram aqueles que foram refugiados de guerra, sobretudo judeus, que foram acolhidos pelas grandes universidades americanas. Mas não é só isso, o mundo todo sempre foi um fluxo para lá. Depois eles começaram a perceber que as pessoas iam e voltavam, não estavam ficando mais lá. Sobretudo o que acontecia com a China. Quando eles acordaram, bom, você tem lá minimamente 5 grandes centros de tecnologia sendo desenvolvidos que competem com o que faz o Vale do Silício. E essa turma voltando. Significa dizer que os empregos qualificados que ficariam do lado de cá, do lado dos desenvolvidos, começaram a ficar do outro lado. E aí esses dois países puxaram e deram resposta a isso. Um fez o Brexit, foi o Reino Unido, e o outro elegeu o Trump. Esses foram os dois grandes sinais. O Brasil, por outro motivo que não teve nada a ver com as cadeias globais, mas o Brasil, com a sociedade esmagada pela corrupção, o que foi que fez? Fez algo que nenhum outro país fez, que é o fenômeno da democracia direta. Em qualquer lugar do mundo, quando você vai eleger, do mundo ocidental, nós estamos falando das democracias ocidentais, quando você vai eleger um presidente, você elege com o partido político que oferece, portanto, não é você que escolhe, não somos nós que escolhemos, o partido político escolhe, você elege se quiser, vota se quiser. Não é assim? Depois você tem o poder econômico que perfila do lado e a mídia tradicional de massa. Isso sempre foi, com maior ou menor intensidade, dependendo do país. O que foi que aconteceu com a eleição do Trump lá atrás? O Partido Republicano teve que engoli-lo, quer dizer, não queria, mas teve que engolir, mas teve o Partido Republicano. A mídia de massa ele não tinha, a tradicional, e não tinha parte do poder econômico, mas tinha uma parte. O Brasil foi o único fenômeno de que você teve... Eu não estou julgando aqui o candidato nem a performance, eu estou julgando o fenômeno que aconteceu político-social. Você teve o candidato sem partido político, até hoje não tem, sem o poder econômico perfilado do lado, sem a mídia de massa, e se elegeu. O nome disso chama-se democracia direta, era o que o Rousseau estava falando lá atrás. Bom, mas isso, o que pode acontecer? Pode ser uma mistura de coisas boas e coisas ruins. A primeira é que você fragiliza as instituições, porque você não precisou dela para poder chegar lá. A gente vê esses embates institucionais hoje como estão acontecendo. E a outra é porque você cria independência para poder fazer as suas nomeações. Mas isso é a regra da democracia sendo jogada. Mas o que eu quero dizer é que isso só foi possível porque teve uma tecnologia por trás que permitiu que essas coisas acontecessem. Então, a tecnologia é que ela vai tecendo os dois motores, o capitalismo e a democracia, e vai fazendo as mudanças que o mundo está vivendo, e que são essas mudanças que estão formando esse contexto, que para nós, a gente tem que assimilar isso, é muita coisa ao mesmo tempo, e eu tenho que saber que esse líder, e que é uma das competências que a gente quer desenvolver na pós-graduação, ele tem que ter capacidade de entender a complexidade e trazer a simplicidade. Olha, coisas que são fundamentais. Numa empresa, pode ser o tamanho que você quiser, numa empresa só funciona o simples. Não complique, porque não funciona. Só funciona o simples. Então, qual é a função do líder? Interpretar a complexidade e trazer a simplicidade, sem desorganizar a personalidade. Quando ele não está preparado, ele se desorganiza. Ele desorganiza a personalidade. Os nossos meios de capacitação e desenvolvimento de indivíduos da Fundação Dom Cabral é para dotá-lo dessa possibilidade.
Então, o que é que nós estamos dizendo? Um conhecimento que ele precisa de performance, mas esse nível de atualização que ele precisa, esse grau de coisas que se movem muito rápido e eu tenho que adaptá-la, eu tenho que interpretá-la e eu tenho que trazer para uma base que seja capaz de executar estratégias que sejam críveis e estratégias que possam ser executadas. Bom, tem muita coisa nesse contexto, tem muitas outras. Eu tenho vários artigos da Fundação, acho que depois pode ficar à disposição de vocês, esse mesmo, Motores da Civilização Ocidental, e que vai sair nesse livro agora. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: esse movimento intenso que o contexto nos traz, movido pela tecnologia, precisa de um conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Aí a gente vem lá e fala o seguinte: olha, eu preciso que essa pessoa, quando faça um curso desse, a gente diz com clareza, ele tem que empreender, ele tem que liderar e ele tem que ser um cidadão do mundo. Foi a síntese que a gente fez. Bom, a capacidade empreendedora é uma capacidade extraordinária, inata. Mas será que é possível aprender a empreender? Isso a gente não precisa perder muito tempo, porque é a mesma coisa que a liderança. Líder já é inato, é verdade. Mas será que eu posso forjar líderes? Podemos. Nós podemos forjar empreendedores, nós podemos forjar líderes. Isso a ciência já nos ajudou a fazer isso. Agora, podemos ir mais do que isso, forjar líderes, empreendedores, mas nós podemos também forjar um cidadão do mundo. Cidadão do mundo não é só conhecer o mundo, é compreender o mundo. É disso que nós estamos falando. É armar um sistema de compreensão. Hannah Arendt já dizia, compreensão é uma atividade intelectual, um empreendimento intelectual que nunca termina. Por quê? Porque esse exercício permanente que a gente faz de compreender. Então, nós temos que dotar um conhecimento que favoreça essas coisas, que arme um sistema de compreensão. Porque é muito importante isso. Veja, não é incomum você chegar na organização e dizer eu preciso que o sujeito vista a camisa da empresa. Portanto, tem um tema fundamental dentro das habilidades que a gente quer, que é da cooperação. Mas veja, quando você junta gente em princípios de autoridade, nós temos 3 hipóteses possíveis. O sujeito se submete, você cria um sistema que ele se submete, faz, porque ele está submetido àquilo, ou ele compete, tem empresas que estimulam a competição entre os indivíduos, não é qualquer modelo de negócio que comporta isso, nem é o que é mais aplicado, nem que se deseja, mas é o que a gente mais deseja? Cooperação. Eu trabalho com um dos programas da Fundação chamado Legacy. O Legacy os executivos já rodaram o mundo, já entregaram o que tinham que entregar, e a pergunta agora qual é o meu legado? A gente trabalha lá tudo menos ferramenta de gestão. O sujeito já viu isso toda a vida, né? Não está interessado. Então, é o que o Bernadette fala, né? É filosofia pura. Está em outro livro nosso chamado O Líder e o Legado, lá que a gente preparou para a Fundação, que é a parte filosófica que dá o apoio a isso. Mas a pergunta que está por trás é essa aqui. Aí você diz o seguinte, bom, mas da onde que vem a cooperação? A cooperação, só existe a cooperação pela compreensão. Ninguém coopera com aquilo que não compreende. Nós precisamos compreender as coisas. Por isso que nós precisamos dedicar tempo a explicar as coisas às pessoas. Então, quanto mais a gente explica, quanto mais as pessoas compreendem, melhor é a cooperação. Porque senão ele vai ir para a submissão, que não é o melhor modelo que a gente quer. Portanto, nós estamos falando aí que tem um desafio que é captar essas coisas que estão lá em cima, trazê-la, mas eu preciso reunir nessa base ajuda para que eu possa decidir e ajuda para que eu possa executar. Muito bem. Essa ajuda pode vir da seguinte forma. A pergunta é, o que é que faz um psicólogo ganhar um prêmio Nobel de Economia? Foi para responder uma pergunta-chave, que é o seguinte: como é que eu posso pensar essa cooperação no âmbito da empresa?
Como é que a gente coopera com os diferentes? Ele aí vai e diz o seguinte, chama-se Herbert Simon. Herbert Simon tem um princípio chamado de racionalidade limitada. Bom, o que é racionalidade limitada? Todos nós somos limitados do ponto de vista da racionalidade. Ou seja, nós não detemos todas as informações e conhecimentos necessários. Informação e conhecimento em economia é a mesma coisa. Nós não detemos todas as informações e conhecimentos necessários para tomadas das melhores decisões possíveis. Não tomamos as ótimas decisões, tomamos as melhores decisões possíveis, dado o contexto. Olha aí o link das coisas. É o Herbert Simon. Racionalidade limitada. Então, nós já entendemos o seguinte, nós somos limitados. Se nós somos limitados, nós não temos toda a informação e todo o conhecimento. E da onde que vem a informação e conhecimento que a gente precisa? Do outro. Essa é a base da formação de todos os boards do sistema de governança. Como é que você faz uma composição para um conselho de administração? Como é que você forma a diretoria executiva? Como é que você forma os comitês abaixo da diretoria executiva? Qual é o princípio de formação? Complementaridade de conhecimento. É por isso que ele ganha o Nobel de Economia. De Economia, o que faz um psicólogo ganhar um Nobel de Economia? Então, aí nós temos um desafio monumental, que é não só interpretar os sinais, não só estabilizar a informação. Porque, veja, para colocar essa decisão, para a tomada de decisão, para colocar essa decisão em curso, e um dos temas que a gente mais, por exemplo, é recorrente para as palestras demandantes nossas nas organizações, que chama-se o sistema de coesão. Como é que eu monto o sistema de coesão para funcionar? Que é esse sistema de complementaridade. Então, esse sistema de coesão e de cooperação pede, então, conhecimentos complementares. Mas vai pedir uma outra coisa que é muito importante, que a gente não pode quando pensa no âmbito do indivíduo, das organizações e desse contexto. Qual é? Veja, quando outro Nobel ganha, outro psicólogo ganha um Nobel de Economia, né? Por esses dois, é o Kahneman, Daniel Kahneman. Rápido e devagar, duas formas de pensar. É um livro extraordinário, né? O que é que o Kahneman quer dizer com isso é o seguinte. Se eu perguntar para você o seguinte, Eliane, que está aqui na minha frente, que eu estou vendo melhor. Eliane, 5 vezes 5 é 25, professor. 10 vezes 10, 100. 375 vezes 480. Ela disse, espera, eu preciso de um tempo aqui, preciso de uma máquina de calcular. Ora, quando a Eliane fez espera, o que significa dizer o seguinte, quando eu fiz as duas primeiras perguntas, Eliane funcionou no sistema chamado S1, que Kahneman chama do sistema S1. Esse sistema S1 é o sistema que a gente funciona automatizado. Você não precisa pensar para responder. Isso faz com que a gente dirija o carro. Você não dirige pensando, seria gastar muita energia, porque o sistema de pensamento gasta muita energia. Né? O cérebro é o órgão humano que mais energia gasta. E aí ele diz o seguinte, veja, juntando as peças, nós desenvolvemos os indivíduos para subir na hierarquia das empresas e tomar decisões mais complexas. Então, essas decisões mais complexas não dá para você tomar com o sistema S1, que é o sistema automatizado. Você tem que ir para o sistema S2, que é esse que você disse o seguinte, espera que eu vou calcular na máquina de calcular. Se eu tirar a máquina de calcular, ainda assim a Eliane vai responder. Ela vai fazer a conta na mão. O que significa dizer, vai gastar mais energia ainda. Bom, aí você faz a pergunta, se a gente vai ser preparado para tomar decisões sempre no sistema S2, que é o sistema que é mais elaborado, né? Que é o sistema que mais energia, então nós vamos gastar muita energia. A pergunta é, de onde que vem a energia? É a pergunta que está por trás. Sabe de onde que vem a energia? Do estímulo. Isso explica por que a gente sempre olha para trás, todos nós, e diz, nossa, como que é que eu fiz aquilo? Eu não seria capaz de fazer hoje de novo. Bom, mas por que a gente fez, então? Porque nós estávamos estimulados. Portanto, nós temos um desafio monumental das organizações e dessa liderança que nós estamos fazendo. Nós precisamos dotá-las de conhecimento, não é só para poder fazer o sistema de cooperação, mas criar o estímulo certo. Se você estimular o sujeito para o lado errado, ele vai para o lado errado. Então, nós temos que criar mecanismos de estímulo para o lado certo, que é o que o Kahneman está nos brindando com essas possibilidades, que são sistemas mais
mais apropriados para você fazer análises de coisas mais complexas. E eles nos ajudam. Esses autores vieram para as organizações. Eles ganham os prêmios Nobel e vêm para as organizações para nos ajudar no dia a dia. E a gente faz mais do que eles dizem, a gente faz muito dos que eles dizem sem a gente ter essa compreensão por trás, porque a gente já faz isso intuitivamente, não é isso? A gente diz, olha, isso eu já faço intuitivamente, mas o que é que eles fizeram? Eles decodificaram as nossas ações para que pudesse criar esse arcabouço de conhecimento e esse arcabouço de conhecimento fosse favoráveis para a gente tocar as organizações. Aí você diz, mas isso aí é para organizações grandes. Não, não há teoria da gestão para pequena, para média e para grande organização. É uma só. Você muda a forma como você se utiliza daquela teoria. Mas não existe isso. Olha, tem uma teoria para pequena, tem uma teoria para grande, tem uma teoria para média e para grande. Não, 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 não. Teoria é uma só. O que a gente faz é compreender a teoria e encaixar nisso. Então, os nossos programas, e o que a gente faz, então? A gente vive interagindo todo o tempo com as empresas. Empresas grandes, médias, esse PAEX, o PAEX, eu trabalho com ele, eu trabalho com as grandes organizações, mas eu trabalho com o PAEX há mais de 20 anos, com as empresas médias. Quer dizer, é um desafio monumental, porque você tem que estruturá-la. A grande, você tem um desafio de interpretar o problema, mas ela já vai dar, você pede a solução, ela tem mecanismos para poder trazer aquilo rápido. A pequena não, a média não, você tem que fazer junto com ela. Isso nos dá essa possibilidade de aprender junto. Quer dizer, uma das coisas que a gente tem é saber que o aprendizado ele é feito de forma contínua, mas é feito também junto. Quer dizer, nenhuma empresa chega ao ponto que está à toa. Ela chega porque... Mas é uma pergunta que todos vão fazer e que nós fazemos e que todos os líderes fazem. As coisas que me trouxeram até aqui são as mesmas coisas que vão me levar para o futuro? Se você parar para fazer a pergunta, a resposta é não. O que vai nos levar para o futuro são coisas que até nós nem sabemos ainda o que são. Nós temos que estar abertos a esse tipo de interação para poder absorver o conhecimento, porque não são as mesmas. Os CEOs das empresas grandes, eles acordam fazendo essa pergunta. Por quê? Porque eles sabem que se não tiver resposta, eles serão trocados. Simples assim. O sistema troca, né? Olha, não deu performance, não conectou, troca. A média empresa, ela tem mais dificuldade. Quer dizer, o que a gente faz é apoiá-la logo para perceber esse tipo de coisa e ir corrigindo o rumo. Por quê? Porque se ele fizer, se ele não fizer, como ele ainda é o proprietário, em regra é assim. Mas veja, todas as empresas brasileiras um dia foram pequenas, familiares, tornaram-se média e grande. Empresas que já nascem grande com fundo é coisa de 10 anos. Fundo é coisa de 10 anos. 15 anos no máximo. Mas historicamente as empresas são pequenas, tornam-se médias, depois tornam-se grandes. E essas dores do crescimento é o que a gente vive no dia a dia na Fundação. É percebendo essas dores do crescimento e trabalhando junto com eles. E a gente extrai esses insumos para os nossos cursos, que são os cursos de pós-graduação, do MBA, os cursos abertos. Essa é a diferença nossa, quer dizer, é extraído da realidade, que é o que nós chamamos de conhecimento aplicado. Né? Por exemplo, eu sou pesquisador da Fundação da área de estratégia de finanças, mas o conhecimento, a gente faz alguma pesquisa pura? Não. Nós somos escola de negócio, a gente faz pesquisa aplicada. Mas a gente faz pesquisa aplicada para a grande empresa, transforma aquilo em metodologia, que é o método, o jeito de fazer, e transforma para a média. Então, nós temos esse caminho. Né? E aí você diz, para que você precisa de metodologia? Simples assim, a metodologia é para nos proteger de nós mesmos. Porque se cada um resolver fazer do jeito que quiser, você nunca vai ter uma ordem implícita. Né? Por que ciência que você faz aqui é respeitada como ciência que você vai em qualquer lugar do mundo? Desde que você siga uma ordem metodológica, que é a ordem do fazer em determinados padrões de observar os fenômenos. Isso a gente faz nas nossas pesquisas, mas com o grau de aplicabilidade, quer dizer, faz a pesquisa, transforma em metodologia, aplica nas empresas e serve de insumo para os nossos cursos, que são essas conversas que nós estamos trazendo. Outro fenômeno que a gente precisa interpretar para trazer, que foi a crise que nós estamos vivendo atualmente. Essa crise é uma crise singular.
Eu tenho feito várias palestras sobre isso e tenho acompanhado as empresas nessa crise. Essa crise é a crise singular. Eu fiz um paper dessa crise, fiz vários. Eu acho que fiz 5 ou 6, Raquel acompanhou aí vários, desde o primeiro momento da crise, mas dizendo por que ela é singular. Porque ela não é uma crise econômica, ela é uma crise, veja, epidemiológica, gerando uma crise econômica. O capitalismo não conhecia isso. Nós não sabíamos como é que você podia, o sistema capitalista, lidar com um choque de oferta, que foi quando aconteceu essa epidemia na Ásia, e depois um choque de demanda quando aconteceu no Ocidente. O capitalismo não tinha isso. Quando a gente analisa os fenômenos, a gente analisa por uma coisa chamada série histórica. Historicamente, tem uma série. Crise econômica, formada por quê? Sobre preço de ativos, formado por um outro fenômeno tecnológico, uma bolha, as famosas bolhas, são todos fatores econômicos. Mas um fator epidemiológico provocar uma retração econômica monumental dessa natureza, a gente não conhecia, a gente não tinha conhecimento. Foi uma experiência nova. Quer dizer, agora sim, nós estamos falando que a gente já vinha com a tecnologia mudando a face do contexto, vem mais uma crise que a gente não tem em série histórica, não conhecia, estamos vivendo, aprendendo com ela. E como é que a gente faz? Traz esses fenômenos todos para também nosso curso, para poder ser interpretado, porque eles fazem parte da realidade. Quando a Bernadette diz os nossos professores estão conectados com o que está acontecendo com as empresas, é disso que nós estamos falando, porque nós estamos acompanhando as empresas para atravessar a crise. E isso é fundamental, o entendimento. É uma assunção tão importante que uma crise dessa magnitude altera profundamente, por exemplo. Você sabe que, no contexto externo, nós vivemos a hegemonia da norte-americana. Isso não foi sempre assim, e nem será sempre assim. Tem uma coisa chamada ciclos hegemônicos. Você viu que esses estudos estão estruturados desde a observação do século XV, que era Gênova, depois o ciclo hegemônico passou para a Holanda, depois para o Reino Unido, e depois da Segunda Guerra Mundial passou para os Estados Unidos. Nós estamos vivendo a história porque os Estados Unidos, nós estamos vivendo a transição de um ciclo hegemônico. Quer dizer, ele começa a mostrar a exaustão de ser um ciclo hegemônico. Por quê? Porque uma nação, para dominar um ciclo hegemônico, ela precisa ter muito dispêndio para ela controlar todo o sistema de trocas, que é o sistema de trocas mar, ar e terra. Forças Armadas. Por exemplo, o orçamento de defesa americano, de defesa não é dele só, defesa desse sistema hegemônico, de 700 bilhões de dólares por ano. Dos chineses é 250 bilhões, da Rússia é 70, o Brasil fica em torno de 19. Mas se você fizesse uma pergunta, qual seria a nação no ciclo hegemônico futuro? Se essa pergunta fosse feita no final da década de 70, início de 80, os especialistas diriam que seria o Japão. Se você fizesse essa pergunta em 2000, vários diriam a China. Essa pergunta feita hoje, ninguém aposta na China. Será um conjunto de nações. Bom, o que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque o que nós chamamos de geopolítica, a gente estuda essa geopolítica porque essa geopolítica interfere nesse contexto, que interfere nas nossas empresas. Por exemplo, essas tensões entre Estados Unidos e China geram taxas negativas no mundo, que tem a ver com a oferta de recursos para investimento no Brasil, que tem a ver com o crescimento do PIB brasileiro, que tem a ver com a economia que nós estamos atravessando com nossas empresas. Então, essas conexões é o que a gente tem feito no dia a dia, todo o tempo, todos os dias, traduzindo para as empresas. Então, é você traduzindo o contexto e preparando o líder para tomar a decisão. Agora, veja, esse nível de conhecimento, ele precisa de algo que é muito importante, que é a disposição do indivíduo em conhecer. É muito comum e é assim, importante. Imagina que a gente já viu que nós temos racionalidade limitada, precisamos trabalhar juntos. Aí eu pergunto para você, quais são os seus critérios de escolha da pessoa que você vai trabalhar? Olha, na minha época, quando eu fui fazer o curso de doutorado, você sabia o que o sujeito fazia? Disse, meu filho, vai ali fazer um teste de QI. Depois você volta para a gente conversar. Isso nem pode. Hoje seria assédio, né? Hoje, né? Você vê como os sinais do tempo vão mudando. Era normal. Se fosse abaixo de determinado padrão, ele nem conversava. Portanto, quer dizer,
selecionar os indivíduos pelo QI, pelo coeficiente de inteligência, era algo comum. Até que um sujeito fez a pergunta assim, espera, então, um sujeito de QI alto, estudando numa das melhores universidades do mundo, vamos pensar a Universidade de Harvard, por que não necessariamente é um grande executivo? Deveria ser. Ou seja, se as variáveis estão corretas, o cara tem um QI alto, formado numa belíssima universidade, uma das melhores do mundo, seria... E não era necessariamente. Quem fez essa pergunta foi o Harold Gardner, que é um dos psicólogos organizacionais de maior potência ainda vivo, da Universidade de Harvard. E aí ele cria essa teoria das inteligências múltiplas, eles prestem atenção. Esse QI não significa absolutamente tudo. Nós temos outros centros de inteligência que precisam ser considerados. É claro que ele vai varrer inteligência musical, inteligência espacial, inteligência dos movimentos. Mas quando a gente fala de gestão, tem algumas que são vitais. E ele diz, olha, tão importante quanto essa é a capacidade do indivíduo se relacionar. A gente já viu, a cooperação, de relacionar. Agora, não é só isso. Você quer saber a mais importante de todas? É a capacidade dele introspectar, autoanalisar aquilo que a Bernadette diz, se conhecer. Mas para quê? Para entender onde é que estão as nossas fragilidades. Mas para quê? Para pedir ajuda. Olha, eu não sei, eu preciso conhecer. Só que o que é que exige? Que padrão é esse? Que é algo comum. Quando você faz as pesquisas transversais, são pesquisas caras, acompanhando os indivíduos ao longo da vida, elas demonstram que os líderes que de fato lideram têm várias características, mas qual é o traço comum por trás deles? Humildade. Ele não tem problema nenhum de dizer o seguinte, eu não sei, fala aí, me explica. E a gente precisa disso para poder abrir ao conhecimento. A humildade é a chave para o... Você sabe que o indivíduo, sem esse exercício, e ao contrário, a arrogância, ela é um conceito para as organizações de utilidade. São úteis para as organizações em determinados momentos. Depois, se dispensa. Ou seja, o mundo corporativo moderno, ele é inóspito para os arrogantes. Então, isso você começa a ver muito quando a empresa vai e usa em determinado momento, depois, olha, não dá mais para mim. Por quê? Porque eu preciso de cooperação, eu preciso de pessoas que... Então, você começa a usar critérios que são distintos. Então, você diz o seguinte, quem é que você precisa do teu lado? Será que é aquele cara com QI tão alto? Não, não precisa desse cara com QI tão alto. QI razoável, na média, mas que tem um espírito de colaboração, não é assim que a gente diz? Que tem um espírito de colaboração, que queira aprender, esteja aberto ao aprendizado, não é assim que a gente diz? Aonde que estão essas coisas todas? Na inteligências múltiplas do Gardner, que nos trouxe e nos favoreceu tanto. Quer dizer, nós temos aí um conjunto de estudos, pesquisas científicas, todas elas aplicadas, na verdade é isso, explicando como a gente funciona no dia a dia. Portanto, fazer esse elo entre contexto, organizações e indivíduos requer esse tipo de conhecimento, esse tipo de abordagem e a capacidade de a gente fazer com que o líder absorva isso. Agora, veja, outra coisa muito importante, quando a gente está falando das organizações, é muito comum, eu tenho vários artigos na Fundação sobre isso, que chama-se ambidestria estratégica. O que é ambidestria? Bom, ser ambidestro é você escrever com as mãos, chutar com os dois pés, então tem habilidade de uma mão direita e uma mão esquerda. E o que vem a ser ambidestria? Não é um termo novo, vem lá no início da década de 80, dizendo o seguinte, olha, não adianta uma empresa fazer uma estratégia só de curto prazo. Precisamos ter estratégia de curto, médio e longo prazo, senão ela não torna-se uma empresa longeva. Isso veio muito da separação do que nós chamamos de propriedade e controle. Então, as empresas todas, não só no Brasil, no mundo, eram empresas familiares, os grandes conglomerados americanos do século XIX, eram todos assim, Rockefeller, Vanderbilt, toda essa turma. Então, nós estamos falando de que as empresas, elas são familiares, elas têm o impulso do empreendedor,
que é que está aqui na nossa chave aqui, o empreendedor, mas o empreendedor é finito. Então, tem um problema aí que é a sucessão. No passado, achava-se que a sucessão ia ser feita direto na família. Vamos fazer a família e funciona. Não funciona assim. A gente sabe que a sucessão é um processo que você tem que considerar a família, mas primeiro você considera a empresa. O sujeito pode ser sócio da empresa sem precisar ser gestor da empresa, sem precisar ser. Então, a fundação tem todos esses aparatos para fazer a sécima, para separar, para ficar lá, ficar aqui, etc, etc. Mas o fato é que você separa propriedade e gestão. Quando você separa a propriedade, fica do lado com os acionistas e a gestão com os executivos, eu vou fazer o contrato com os executivos para incentivá-lo ele entregar o melhor resultado. Isso é uma teoria que está por trás, chamada teoria da agência, né? O agente principal. O principal é o acionista, o agente somos os executivos, somos nós. Aí o sujeito diz o seguinte, olha, vamos fazer isso? Vamos. Agora, eu preciso incentivar para que ele tome decisões ao favor do meu, quer dizer, no caso, o acionista. E como vêm esses incentivos? Como é que nós vamos estruturar esses incentivos? Que é a grande discussão nas empresas hoje, nas empresas médias que crescem e tal. Todas as empresas precisam se preocupar com incentivo. Bom, mas incentivo só monetário, não. Tem uma série de possibilidades para você balancear esses objetivos. E aí a estratégia ambidestra diz o seguinte, olha, se você não calibrar bem os incentivos, o sujeito só vai agir em curto prazo. E a empresa vai morrer no médio prazo. Então, a ambidestria nasce para você calibrar bem isso, para o sujeito tomar decisões que a empresa tenha um resultado de curto, de médio e também de longo prazo. Bom, isso foi ao longo do tempo a ambidestria tratada dessa forma. O que é que atravessou o tema da ambidestria de lá para cá? A tecnologia. Então, a ambidestria hoje é a capacidade também, veja a dificuldade que tem adicional, é você pensar a empresa com decisões de médio, curto e longo prazo, inserindo a tecnologia, cuja tecnologia tem três possibilidades, como eu disse a vocês. Pode alterar o modelo de negócio, pode alterar o produto ou o processo. E é um desafio monumental. A gente trabalha como fazer isso. Quer dizer, como é que eu coloco essa ambidestria estratégica? Então, quando vocês forem, por exemplo, trabalhar o tema da estratégia num curso de pós-graduação, o nosso professor de pós-graduação, ele vai tratar de temas dessa natureza, porque é o que está correndo nas empresas. É o que está acontecendo, que é o grande desafio que está acontecendo dentro das empresas. Então, as organizações ambidestras, esse é o termo, né, que é tão usado. De onde que vem isso? Então, veja, o que é que nós estamos falando? Desafios no âmbito de interpretar contexto, desafio do âmbito de preparar as organizações ambidestras e o desafio de preparar indivíduos, capacitar, desenvolver, estimular e fazer o processo de cooperação funcionar. Bom, mas não dá para fazer isso só com o nosso conhecimento, é uma impossibilidade. Nós temos que fazer isso adquirindo conhecimento. E esses conhecimentos é a nossa expertise. Mas dá para ser só um conhecimento. Ninguém anda só com teoria, como ninguém anda só com prática. Prática e teoria, mesmo que pé direito e pé esquerdo para andar. Essa é a nossa chave, né? Na Fundação Dom Cabral. Teoria e prática. Não existe nenhuma boa prática sem uma boa teoria. Não existe nenhuma boa teoria sem observação da prática. Isso é o que a gente já aprendeu ao longo de 40 e tantos anos. E é o que a gente vem fazendo. Bom, eu vi que não houve perguntas no curso da conversa. Eu vou parar por aqui para a gente interagir, né? Responder a pergunta. Se deixar, eu vou mais meia hora. Mas vamos em frente. Gilmar, é tão bom te ouvir, né? Que o pessoal ficou, né, absorvido aí pelo teu conteúdo. E acho que por isso que houve, acho que o silêncio, né? Estava tão interessante que a gente ia absorver toda, né, o teu conhecimento. Mas a gente deixa à vontade aqui para o pessoal se manifestar. Pode ligar o microfone e fazer pergunta, ou pode registrar aqui no lado do chat que a gente vai responder, né? Vamos aproveitar esse momento para matar a curiosidade. Né? São tantos assuntos que a gente falou, né, em uma hora, né? E muitas coisas que no... Qualquer assunto da crise atual, enfim, qualquer coisa a respeito à gestão, as empresas. Que são tantas variáveis que a gente tem que ficar de olho, né? Como as mídias sociais interferirem no processo político, né? Interfere hoje na decisão do consumidor, ela né? O contexto da pandemia, esse desafio geopolítico, muitas coisas, né? Que as empresas e os indivíduos precisam
colaborar nas decisões das empresas e, como você falou, né, a gente sempre vai estar, durante todo o percurso aí da especialização, a gente vai estar inserindo conteúdos que possam dar sustentação, né, a essa liderança para poder ter um embasamento. Veja, Raquel, ultimamente eu recebo muita demanda para as empresas médias de uma coisa chamada fundos de private equity. São fundos que investem em empresas médias. O Brasil sempre teve uma dificuldade de financiar as empresas. Empresas têm acesso ao capital financeiro. Sempre foi capital próprio. Essa crise trouxe uma série de alterações, né? Primeiro, a gente não inventou nenhuma tecnologia, a gente antecipou as tecnologias existentes. Mas a gente deu muita celeridade à questão do uso do crédito, teve muito acesso ao crédito, fiz vários papers sobre isso, mas não é só isso. É que ninguém imaginou que a gente pudesse operar com taxas de juros de 2,75, tal como está agora, mesmo com a previsão. Uma das coisas que eu faço na Fundação é cenários, né? Também a gente trabalha com muitos cenários. Bom, mas o que fez isso? O capital sair da renda fixa para a renda variável. Renda fixa é o mercado financeiro, renda variável são as empresas. Nunca recebi tanta demanda de fundo privado, desesperado atrás de empresas para poder fazer investimento nelas. Mas por quê? A pandemia forçou algo que a gente não esperava que viesse tão cedo, que era trabalhar com taxas de juros tão baixas no âmbito nacional. Mas não foi só isso. Também taxas de juros internacionais muito baixas e até negativas na Ásia, na Europa. Isso favorece os investimentos. E é um momento singular que a gente está vivendo. Quer dizer, as nossas empresas estão sendo assediadas pelos fundos. O que isso é muito bom. Empresas médias, não são as grandes, porque já estão acostumadas com isso. Então, isso é um fenômeno que a gente tem que traduzir no dia a dia. Quer dizer, não dá mais para você ficar fazendo interpretações de... Não, é você interpretar todas as informações. E eu digo sempre uma coisa importante, Raquel, é a capacidade que a gente tem que separar sinais de ruído. A nossa função é entregar às empresas os sinais para que elas possam tomar decisões, porque ruído e barulho tem demais, né? Isso aí, pessoal, vamos lá, vamos aproveitar, né? Sempre que a gente tem à disposição, né, um mestre, para a gente poder tirar nossa dúvida ou comentar alguma coisa que queira contribuir também, né? Como o professor falou, a gente o pé esquerdo, o pé direito, é teoria e prática, e todos aprendendo aí no contexto. Né? A gente aprende, a gente fala que, até a Bernadette comentou que um dos pontos fortes da especialização é a questão de a gente fazer esse processo de seleção do aluno, né? Buscar os alunos que realmente estão buscando esse desenvolvimento, ter um mix em sala de aula, e a gente aprende muito com o professor e com os trabalhos que acontecem dentro das disciplinas, e essa troca rica que acontece entre os participantes, porque a gente está sempre aprendendo com o outro, né? Traz um case, aquele case é um pouco similar ao que foi vivenciado na organização, aí vem mais uma ideia, né? E assim todos aprendem, né? Não só com o professor, não só com o conteúdo, não só com o case, mas com a experiência do colega em uma organização. Então isso é muito, muito importante, muito rico aí da especialização. Com essas provocativas todas trazidas aí pelos professores. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Professor, boa noite. Como que tu enxerga o digital daqui a algum tempo pós-Covid? Tu acredita que ele vai continuar com a mesma força que está agora? Desculpa, porque o início cortou, não entendi. O Digibank? Não, digital. O digital. Olha... Estela, conferência, internet, live... Digital é isso, quer dizer... Nós entramos na crise e nós não inventamos nenhuma tecnologia durante a crise. Nós antecipamos tecnologias que já estavam aí. A migração para o mundo digital, quer dizer, e precisa ser entendido o que é digitalização. A digitalização é a possibilidade de você tirar algo da base analógica, tornar em base digital, e a partir daí eu transacione mais rápido com essa informação. Mas é muito importante compreender isso. Veja, a gente fala muito hoje de inteligência artificial. A inteligência artificial é desde a década de 50. Se você for ver lá, Alan Turing, que foi o sujeito que praticamente criou, os especialistas chamam até hoje os computadores a máquina de Turing, né? Porque foi ele que criou. Assista lá no filme chamado Enigma, que você vai ver como ele criou
o computador. Eu recomendo que vocês assistam um filme que não assistiu, vale a pena. O Alan Turing, então, chegou à conclusão seguinte, que quem tem capacidade de velocidade é máquina. A mente humana tem uma capacidade extraordinária de criar o algoritmo para a máquina. Bom, e foi assim a toada que nós fizemos para colocar os computadores em pé. Portanto, desde 50 que a gente fala de inteligência artificial. O que mudou de lá para cá? A nossa capacidade monumental de armazenar dados em big data. Armazenar uma quantidade imensa de dados. Dados estruturados e dados semi-estruturados e desestruturados. O que são dados estruturados? Por exemplo, eu faço pesquisa, a gente está acostumado a fazer pesquisa com série histórica, portanto, são dados estruturados, estão muito bem conhecidos. Dados desestruturados, informação chega em série histórica, chega em forma de mídia, chega em forma de tabela, chega em forma de uma série de coisas, e são dados estruturados. Muito bem. Você armazena tudo isso numa Big Data. E o que foi que aumentou de lá para cá? A nossa imensa capacidade de fazer processamento dessas informações. E ao processar com rapidez, a gente usa algoritmos que aproxima de como o cérebro funciona, que chama-se repropagation, em camadas, e a gente dá com isso uma velocidade imensa de funcionalidade dos algoritmos. Bom, e o que muda essencialmente? Eu estou dando a explicação geral para depois chegar na questão remota que está mais próximo de nós. Mas o que muda essencialmente? Veja, todo mercado ele é formado como? O nosso mercado microeconômico, da forma como a gente fala, de duas coisas, oferta e demanda. Nossas empresas ofertando e os clientes demandando, não é assim? A gente oferta, quando a gente faz uma relação entre quantidade e preço que a gente oferta, a gente quer ofertar, quanto maior a quantidade que a gente oferta, maior o preço. Isso é o sonho nosso. Não é assim? Um exponencial crescente. O cliente diz, é exatamente o inverso. Quanto maior a quantidade que eu compro sua, menor é o preço que eu quero performar. Então, é o inverso. A gente tem um ponto de equilíbrio. Que quantidade é essa do preço? A gente faz isso todo o tempo. A gente faz assim, será que dá para eu diminuir o preço? Depende. Se você aumentar a quantidade, é o conceito de margem de contribuição, que a gente usa tanto nas empresas, né? E na microeconomia tem um nome disso que chama-se elasticidade. É mais elástico, menos elástico. Pois bem, essa é a lógica desde o Marshall lá, no virada do século XX, que a gente trabalha na microeconomia até hoje. De repente, essa inteligência artificial interfere nessa lógica. Nós trabalhamos nessa lógica toda, entregando ao cliente um negócio chamado pacote de valor para o cliente, para ele sempre decidir comprar por nós. O que ele vai comprar? Você vai comprar de mim, porque não vai comprar da Eliane, porque não vai comprar do Zé Souza? Por que você vai decidir comprar de mim? Porque eu entrego um pacote de valor para você, com certos atributos de valor, que nós chamamos. O que é isso? É preço só não. É preço, conveniência, entrega, atendimento. Tem uma série de coisas lá que fazem com que você decida a meu favor. Muito bom. Essa é a lógica. Para conhecer melhor isso, nós trabalhamos com um sistema chamado CRM, né? Que é a gestão da relação com o cliente. Quanto mais eu conheço o cliente, melhor o pacote de valor que eu vou oferecer para ele. Agora veio uma tecnologia que diz o seguinte, olha, eu conheço tanto a forma que a Estela compra, ou seja, a inteligência artificial já entendeu como é que você decide a compra, porque eu já coloquei no algoritmo, quer dizer, eu copiei sua rede neural de decisão e botei aqui na máquina e fiz isso. Que tal, em vez da Estela comprar, eu mando para ela. Eu sei que ela vai ficar com o produto. Eu conheço a renda, eu sei até os limites de cartão de crédito, eu sei tudo. Eu mando. A probabilidade de Estela devolver está calculada. Como eu calculei a probabilidade, eu posso precificar. Se eu posso precificar, não tem problema de assumir a logística reversa. Pode devolver, que já está no preço. Isso já está funcionando. A Amazon está fazendo isso. Nos Estados Unidos está pedindo licença para fazer isso no Brasil. Ou seja, a tecnologia digital alterando a lógica de funcionalidade do mercado. Essa é a visão mais ampla que a gente pode ter de uma tecnologia digital alterando a nossa forma. Agora, isso já vinha. Aonde é que a tecnologia digital está alterando mais? As interações humanas. Ou seja, eu aprendi a ficar em casa e ir para uma plataforma de convergência, que eu não quero fazer isso abrindo vários equipamentos, eu quero abrir um equipamento, que é o meu celular, portanto o nome disso chama-se convergência, e a partir dele
de preferência sem muitas opções, através de aplicativos, dos megas aplicativos, eu possa realizar tudo. Comprar comida, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Mas eu faço isso e compro, e crio o delivery. Bom, isso já existia. O que foi que fez a pandemia? Acelerou fundamentalmente isso. E nós colocamos para dentro dessa base digital as diversas gerações, porque a gente já sabia que as gerações, por exemplo, mais velhas, eles primam mais pela experiência do que pela conveniência. Bom, surpresa por todas as pesquisas. Essa geração aderiu e dificilmente vai voltar só à base. Isso tem uma mudança radical da forma como a gente vai configurar. O que está acontecendo com as empresas? Veja bem, Estela. As empresas que já nasceram digital sabem que precisa de um ponto de contato. Ou seja, não dá para ser só digital. Eu preciso ter algum tipo de interação. Mas não é mais essa loja também com tudo lá exposto. É um outro tipo que a gente ainda não sabe ainda. A gente está testando ainda para ver qual é. Todas as empresas que estão em base analógica sabem que só pode sobreviver colocando a base digital, tal como está fazendo agora Magazine Luiza com Magalu e etc, etc, etc. Então, o que está acontecendo? É a nossa geração que está vivendo essa experiência, desse trânsito rápido entre as bases analógica e digital, numa nova configuração. Portanto, nós estamos vendo, veja, respondendo a sua pergunta, nós estamos com a tecnologia digital alterando a forma como você compra, como você decide, alterando as plataformas pela qual você compra e alterando a forma como a gente vai interagir no futuro. É um grande dilema para o shopping center. Não serão essas lojas desse tamanho todo. Bom, ainda vamos precisar de experiência, mas como será isso? E quero fechar com a particularidade do Brasil. O Brasil entrou na pandemia, não sabia, veja, o Brasil, a nação brasileira, não sabia que nós tínhamos 40 milhões de pessoas na informalidade. Isso é quase o tamanho da Espanha, na informalidade. Não sabíamos. Descobrimos com a pandemia. Veja, o Brasil foi o único país do mundo que colocou 40 milhões de pessoas na base digital para receber o auxílio. Isso foi um tento extraordinário da Caixa Econômica. Nenhum país do mundo fez. Olha, os Estados Unidos, para dar o auxílio, eu não sei se vocês viram, eles mandaram um cheque para casa do povo, federal, mandando um cheque para casa do povo. Ora, enquanto a gente estava fazendo o segundo pagamento na forma digital, então o Brasil é isso, é a capacidade que nós temos de aderência digital. Então, respondendo a sua pergunta, estamos mudando a forma como você decide, estamos mudando a forma da experiência e com uma inserção digital que nós temos muita velocidade. O Brasil é um dos países com maior capacidade de aderência digital. Aderência é... Até que se achava que, por exemplo, essa camada de informal ia ter muita resistência. Mostrou que não. Então, nós estamos saindo com a nova configuração depois da pandemia. É um desafio monumental. A adaptação aconteceu de forma rápida, né? Rápido. Todas as tecnologias já existentes. E é isso que nós estamos trabalhando com as empresas. Alterando o modelo de novo. Onde é que você altera nas empresas? O modelo de negócio, ou o produto, ou o processo. Ou até os três de vez. Mas é isso que já está acontecendo. Então, tem mais 3 perguntinhas aqui. O Joel Souza Silva, ele deu os parabéns para você, Gilmar, e gostaria que você falasse um pouquinho da complementariedade das gerações no ambiente de trabalho, né? Até tem a ver um pouco com o que você acabou de falar, que tinha uma resistência, né, às vezes, da geração X a usar, às vezes, algumas tecnologias que acabou sendo, né, impulsionada pela pandemia também, teve que aderir, né? E agora ele fala um pouco desse contexto, né, nas organizações da complementação, né, aí das gerações dentro das organizações. Também tem um olhar que a gente vai viver mais tempo, como que vai ficar o indivíduo nas organizações. Acho que é isso mais ou menos que ele quis saber o seu olhar a respeito. Obrigado, Jesus. Obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta, porque, veja, um dos grandes desafios que já vinham lá de trás era essa integração intergeracional. Bom, isso tem um pano de fundo fundamental, que quer dizer o seguinte: os indivíduos, é preciso entender que, para fazer essa integração, eu preciso entender o que nós chamamos do ciclo de vida do indivíduo. Portanto, Harvard fez o estudo, depois nós tivemos vários estudos dessa natureza sendo publicados, mostrando o seguinte:
como é que os indivíduos demonstram a satisfação com a vida? Porque, veja, a questão central é como é que eu alinho expectativas das gerações em diversas fases da sua vida. Porque eu não posso alinhar a expectativa de Estela da mesma forma que eu vou alinhar a expectativa de Zé Souza, por exemplo, se eu tivesse com esse desafio aqui. Mas por quê? Porque são momentos de vida distintos, com expectativas distintas. E a compreensão desse ciclo de vida é fundamental. Esses estudos mostram que, veja, o nível de satisfação da vida começa alto quando o sujeito é jovem. Depois ele perde mais o nível de satisfação da vida porque a cobrança e a expectativa é muito grande para que isso venha acontecer. Depois dos 40 anos ele começa a estabilizar e a partir dos 50 ele começa a subir. O sujeito com 60, 65, 70, ele está com um alto grau de satisfação com a vida. É um U a curva. Mas por quê? Porque ali ele já realizou os desafios, ele está saboreando as conquistas. Então, veja que coisa curiosa. O que significa dizer que o grande desafio da empresa é decodificar as expectativas do indivíduo nessas fases. Então, esse alinhamento de expectativa, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei durante muito tempo com a Embrapa. Eu substituí Zé Luiz Santana lá, Raquel, na Embrapa. A gente fazendo o modelo de gestão. O grande dilema da Embrapa era o seguinte, olha, vou dar um exemplo para clarificar isso, o que é expectativa. Um grande exemplo da Embrapa era o seguinte, o sujeito entrava na Embrapa, a Embrapa dava bolsa de estudo, ele estava graduado, ele fazia mestrado, depois ele fazia o doutorado, e ele tinha um vínculo permanente com a Embrapa pelo resto da vida. Depois ela resolveu abrir concurso, o sujeito já entrava doutor, pesquisador. E aí ele olhava a hierarquia da empresa e dizia, bom, mas eu vou precisar transitar tudo isso, tantos anos para subir esse degrau, depois esse, ele pedia demissão. Quando a primeira demissão aconteceu, ele tomaram um susto, disse, mas não é possível, ninguém entra aqui para sair. Mas o que era que ele não estava entendendo? Tinha uma geração que não estava mais disposta a seguir, porque as expectativas eram outras. Aí você disse, bom, mas é só financeiro? Não. Eu vou só resumir o que foi que aconteceu. Bom, então como é que você faz para alinhar a expectativa? Sabe o que esse jovem queria? Ele queria alternativas no mundo. A Embrapa abriu os labs, os laboratórios no mundo. Ah, você quer ser pesquisador na Ásia? Pode. Você quer ser na África? Pode. Você quer ser nos Estados Unidos? Pode. Essa abertura de expectativas, e veja que nós não estamos falando só do sistema financeiro, quer dizer, é um sistema de incentivos que vai muito além só do financeiro. Aí a geração jovem disse, bom, agora dá para mim, porque agora eu vou ter experiência internacional e tal. O que eu quero dizer para você é que não existe defeito de geração. O que existe é a empresa interpretando errado as expectativas das gerações. Então, é muito comum, seja na empresa, essa geração não tem geração isso, meu filho. A geração é aquilo que ela está demonstrando. A empresa tem que fazer. Então, por exemplo, agora mesmo, eu fiz um alinhamento estratégico com uma das empresas do Porto Digital, né, que é o César, muitos jovens da base tecnológica. Qual é o grande dilema? É que esse jovem hoje pode trabalhar para uma empresa europeia sem sair do Brasil. Bom, Estela, foi um dos fenômenos que teve agora com essa pandemia. Já existia isso, já acelerou. Então, o jovem não precisa mais deslocar, ele pode trabalhar nessa empresa de forma remota aqui no Brasil. Criou uma nova expectativa. E o que essa empresa vai ter que fazer, Zé Souza? Bom, meu filho, você vai ter que reformar seus incentivos. Isso já é realidade. Então, essas empresas de tecnologias, elas já competem agora em nível global. Bom, mas como é que eu vou competir com o salário em euro? Esse aqui é o desafio. Temos que criar novas, né, digamos assim, novos atributos que o jovem olhe para isso e diga, bom, isso é muito diferente para o sujeito no ciclo de vida de 40 anos, depois de 50 anos. Isso tudo a gente trata num programa, Zé Souza, chamado Legacy, na Fundação Falei por isso. O que é? A gente tem os executivos que já... Só para fechar com essa coisa de expectativas. Os executivos já rodaram o mundo, já entregaram o que tinham que entregar. Ele para no momento e diz, bom, performance eu já fiz. A pergunta é, qual é o meu legado? Aí a gente ajuda a esse executivo, que já está mais próximo da aposentadoria, a criar o legado. Então, o que é que você está fazendo, na verdade? Sabe como é o nome disso?
Tem uma ética por trás disso, né? Isso é chamada ética da finitude. A ética da finitude não é o fim, é você saber finalizar um ciclo e abrir outro. Isso é uma ética, né? É uma ética que a gente usa nos processos de sucessão das empresas. Quando é que você, o empreendedor, ele não dá mais, ele não tem mais energia para ficar na operação, mas ele tem um conhecimento acumulado muito grande. Como é que a gente faz, então? Aí vem o conselho de administração, ele passa a fazer parte das decisões, mas não precisa estar tanto na operação. Depois ele precisa fazer o quê? Um alcance mais social das atividades dele. Tudo isso é o que a gente faz na Fundação do Cabral para que o sujeito venha alinhando as expectativas de vida dele de acordo com o ciclo de vida. Então, isso tudo tem por trás uns conceitos muito fortes, né? Que nós chamamos quando a Bernadette falou da filosofia, mas é porque a filosofia é isso, a observação desses fenômenos da existência humana na sua maior amplitude possível, e a gente dá resposta a isso. Então, uma empresa que não sabe ver isso e entender que é o ciclo, agora, Raquel, o mais importante, de longevidade, quer dizer, várias empresas agora trazendo já vários, eu trabalhei, fiz alinhamento estratégico, vários institutos de longevidade. Bom, o que significa isso? Por exemplo, a Mongeral Aego, eu sou conselheiro da Mongeral Aego, tem um instituto de longevidade. Para quê? Preparar o indivíduo para a carreira longeva, quer dizer, esse negócio de parar com 70, meu filho, não dá mais. O sujeito com 70 está com energia para estar no mercado. Sim, mas com o conhecimento acumulado, ele está com energia suficiente, mas como é que a gente encaixa ele na empresa? Esse é outro grande desafio. Então, não é só o jovem, é o jovem, o que está em idade, o que seria lá atrás, na idade do auge da produção, mas a longevidade, porque a vida, um homem de mais de 100 anos já nasceu, né? Isso a gente já está convicto disso, quer dizer, a tecnologia já dá suporte a isso, né? A gente já lida hoje, o homem de mais de 100 anos, de expectativa de vida, já está vivo. Você sabe que um negócio curioso era você fazer essa possibilidade de você dominar as doenças futuras. A possibilidade de você fazer a decodificação genética. Custava $50 mil. Hoje você faz por menos de R$200. Assim, a curva da tecnologia, quer dizer, você cospe num tubo, manda o sujeito com sua decodificação genética, mostrando com a sua predisposição. Isso é um avanço monumental para você fazer uma nova reconfiguração de todo o sistema de saúde. E, portanto, você, já vou passar, em vez de você fazer hoje a medicina corretiva, você girar para fazer a medicina preventiva. É a chave. E essa possibilidade já existe. Ora, em massa que eu estou falando, né? Eu estava falando isso para uma palestra para os governadores do Consórcio Sul-Sudeste, lá em Gramado, dizendo, olha, isso não vai ter dinheiro para fazer medicina corretiva a vida toda, você tem que fazer a preventiva, com a tecnologia. E aí, o que acontece? População mais longeva. E essa população tem que ser abarcada por onde? Para a empresa também. Então, é um desafio monumental alinhar essas expectativas dentro da empresa. Não é um trabalho simples, mas é uma demanda que a gente sabe muito bem enfrentar. Isso chega, assim, recorrentemente lá para nós na Fundação. Oi, Raquel. Temos mais duas colocações aqui. Um participante, o Josimar, ele gostaria de saber mais, estudar seus artigos, né? Então, acho que isso a gente poderia depois mandar por e-mail para ele, uma lista dos artigos, os livros que você escreveu, a gente pode responder para o Josimar. Josimar, só confirma para nós aí o teu e-mail, né? Para a gente ter certeza, não? E a gente manda para você esses artigos e livros que o Gilmar tem para poder dar suporte aí a essa tua... Então, eu sei de estudar mais. Tem tudo isso já bem... Isso, na biblioteca da FDC está disponível, né? Se virar aluno, nosso aluno, né? Está disponível também. E tem mais uma pergunta, que a última pergunta que a gente vai responder hoje, que é do Rodrigo Altoff, que ele perguntou a respeito do sistema de cooperação, né, no serviço público. Né? Então, como você vê a questão da cooperação no serviço público? Bom, primeiro que o serviço público ele está passando por uma reformulação. Bom, mas é curioso que a Bernadette disse, olha, nós somos movidos pelo desejo e necessidades, né?
e é verdade, desejo, necessidade, e eu acrescentaria mais uma coisa que é o medo. O que faz a gente se mover, o move, sempre vai ser medo, desejo e necessidade. Sempre. Está ouvindo aí bem, não? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estamos... Bom, mas eu estou falando agora da necessidade. Portanto, se você pegar, olha, eu fiz uma palestra para os secretários de finanças que entraram desses governos estaduais atuais. A Fundação pediu para eu fazer uma palestra em Brasília, eu fiz para eles. E depois eu vou contar brevemente essa palestra para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Se você pegar um Estado brasileiro, ele arrecada 70%, em média, da arrecadação do Estado vem de 3 coisas: telecomunicações, energia e combustível. Arrecadação de CMS que eu estou falando. Pois bem, são essas 3 coisas que estão sob ataque da tecnologia. Se você hoje, a gente está se comunicando aqui, e se você for ver o custo marginal para a gente operar hoje aqui, é quase zero. É um livro que eu recomendo para vocês, que chama-se Custo Marginal Zero, do Jeremy Rifkin. Está nesse artigo meu. É mostrando o seguinte: a tecnologia está favorecendo a gente trabalhar com custos muito baixos, ou zero. Você usa o WhatsApp, você usa para imagem, dado e voz, você não paga nada. Quando você não paga, não arrecada tributo. E se você não arrecada tributo, você não arrecada ICMS. A energia que você consome, você pode produzir em outro lugar, colocar no sistema de transmissão, e para várias indústrias nossas já tem fazenda de energia solar ou eólica e traz a energia. Portanto, a base de tributação cai também. E a energia do futuro não é mais fóssil, é uma energia que é essa base descentralizada de produção. O que está significando isso? Não, as arrecadações dos estados não só estão caindo por uma questão do ciclo econômico, elas estão caindo porque a tecnologia está impactando sobre isso. Então, você não vai ter mais dinheiro. O que significa dizer? Você tem que usar essa tecnologia para reduzir os custos. E aí vem o que eu estou dizendo para o setor público, é uma reformulação geral no setor público, porque você vai ter que inserir tecnologia, diminuir o número de pessoas e trabalhar muito com pessoas, tecnologia e cooperação. Tudo que o setor público não sabe trabalhar. Ou que trabalha pouco. Mas é um desafio monumental e tem que acontecer pela necessidade. Faça um diagnóstico no sistema de saúde. Se você fizer um diagnóstico em qualquer sistema de saúde no Brasil, o sujeito vai dizer: eu preciso mais posto de atendimento, preciso mais médico de família, preciso mais de posto de atendimento, preciso mais de hospital de média complexidade, preciso de mais de hospital de alta complexidade. É muito simples, não tem dinheiro para isso. Então, como é que você faz? Tecnologia. Eu vou dar exemplo. O sujeito faz um diagnóstico. Hoje, a tecnologia já está tão favorável que o sujeito dá apoio ao diagnóstico nas nuvens. Você, com o celular, o médico da família faz uma anamnese do paciente, ele tem dúvida. Ele diz: se eu perguntasse isso a 10 bons amigos meus, eu tiraria essa dúvida. Portanto, você consulte lá a nuvem, que você vai consultar os melhores especialistas do mundo, olhando isso, que foi que eles decidiram. Esse apoio ao diagnóstico já está disponível, a IBM já disponibiliza. Você sabe o impacto disso no acerto do diagnóstico e na diminuição do fluxo de atendimento? É um negócio monumental. A telemedicina, que era pouco aceita, você já sabe o impacto da telemedicina na divulgação em massa, no atendimento em massa, a cirurgia robótica, tudo isso em declínio e curva descendente. Essa tecnologia que nós temos agora, é o mesmo médico? Não. É a mesma enfermeira? Não. Não. É o mesmo técnico? Não. É outro padrão. Vamos levar muito tempo. Não vamos, porque a necessidade é imediata. Uma revolução tecnológica não pede licença a outra. Ela avança. É isso que está acontecendo com o Brasil. Então, o setor público vai passar profundas transformações. Essa reforma que está aí do setor público vai passar, porque eu acredito que vai passar, porque é para gerações futuras. Mas é curioso, quando eu vejo a reforma, o sujeito está fazendo uma reforma para gerações futuras. Bom, isso é como se você estivesse vendo a foto hoje. O filme futuro, meu filho, não é nada disso. Vai ter que reformular tudo isso já, já. Vai ficar pensando que é uma grande reforma, você vai ver daqui a 4, 5 anos tem que reformar tudo de novo. Por quê? Porque
vai ter que inserir essas tecnologias e esses níveis de produtividade. É uma mudança profunda. É isso. Então, pessoal, acho que faltam 5 minutos. Se alguém ainda quiser perguntar mais alguma coisa, para a gente cumprir o horário combinado com todos vocês. Ver se alguém tem mais alguma pergunta. Bom, se não tem perguntas, eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Gilmar, né, pela excelente explanação, contribuir aí com esse momento de conhecimento, né, ficamos bem felizes. Aqui tem mais um participante também dando os parabéns, o Eduardo José Cury, né. Eu deixo claro que a professora Gilmar é um dos professores de tantos outros que a Fundação Dom Cabral tem, que a gente vai trazer aqui para a sala de aula, para vocês terem o contato. Então, queria deixar claro que quem veio pelo webinar, que ainda não é nosso cliente, que está no nosso mail, que quiser mais conteúdos da palestra, é só entrar em contato conosco, né, via telefone, no site, através do contato, ou no e-mail cursos@fundaçãofritzmiller.com.br. Também tem a nossa equipe, a Eliane, lá na região de Florianópolis, a região sul, a Cleide aqui no Planalto e Oeste Catarinense, né? Vocês podem fazer contato com elas, que a gente vai dar todo o suporte, esclarecer todas as dúvidas, falar um pouco desse conteúdo, né? Distribuir esse conteúdo também, a gravação para quem quiser depois estar ouvindo. Bernadette, queres complementar alguma questão? Sim, eu estou vendo que algumas pessoas gostariam de ler mais sobre as notas, os artigos que o professor escreve. A nossa biblioteca, eu vou pedir amanhã, eles vão, então, realizar a coletânea dos artigos, que nós temos vários, e aí nós encaminhamos para a Fundação Fritz Miller, para vocês, então, encaminharem para quem esteve presente, e aí as pessoas poderão ler esses artigos, e aí acho que fica bom para todos, né? Então, nos próximos dias vocês receberão. Esses artigos têm uma vasta referência bibliográfica, que para quem tem interesse de se aprofundar no tema, aí vocês vão encontrar por lá também, que são os livros essenciais que suportam essas conversas. Além disso, em breve, o livro que eu disse para vocês, que reúne todos esses artigos de conversa, chama-se Os Textos do Contexto. Eu acho que no próximo mês ele já estará também à disposição lá na biblioteca. Nós trouxemos o professor Gilmar para falar sobre isso, porque nós queremos também apresentar para vocês o programa de pós-graduação, sobre o qual a Raquel acabou de se referir, e como que ele pode ajudar os profissionais neste contexto, né? Então, para apresentar, falar rapidamente sobre o nosso programa, eu gostaria de mostrar aqui para vocês alguns slides, que eu espero que todos vocês já estejam vendo. Bem, então, como eu disse, o professor Gilmar vai explanar um pouco sobre essa complexidade do contexto atual e eu procurarei mostrar para vocês como que a Fundação Dom Cabral pode ajudá-los a partir da pós-graduação em gestão de negócios, né? E por que as pessoas, os profissionais, vêm em busca desse programa? Quando a gente vê a ficha de inscrição que nós recebemos dos candidatos para esse programa, nós percebemos que boa parte, a totalidade, na verdade, busca ampliar as suas competências. As pessoas, quando profissionais, eles querem fortalecer, projetar suas carreiras, e se eles são empresários, eles querem melhorar a performance da sua organização. E alguns outros querem se atualizar, porque o contexto é outro. Quem se formou há 10 anos, 15 anos atrás, precisa se atualizar. Então, quando nos buscam querendo que, quando terminar esse programa, eles tenham condições de ter maior segurança para apresentar suas ideias, para inovar dentro das organizações, com um discurso robusto, apresentando modelos, ferramentas, sustentando toda a ideia
de alguma alteração que queiram fazer nas suas organizações, sejam como donos, porque a organização é um ser vivo, não é? E mesmo que ela tenha um dono, um líder, tudo tem que ser conciliado, e mesmo na sua carreira. E a gente acredita que essa expectativa vem sendo muito bem atendida, motivo pelo qual nós temos aí, como Raquel disse, desde 2010, portanto, há 11 anos, constantemente, ano após ano, turmas no estado de Santa Catarina. Então, a partir dessa necessidade dos participantes, o que a Fundação buscou, né? Ela buscou, então, como proposta de valor, trazer para dentro de sala de aula as discussões, a troca de experiência, trazer para dentro de sala de aula os conceitos atrelados às ferramentas, para que tudo isso se articule e favoreça que as pessoas possam liderar mudanças, liderar projetos, que as pessoas possam empreender. A gente vê muito participantes que já têm negócios de família e que buscam, em paralelo ao negócio de família ao qual ele já pertence como diretor, como executivo, mas ele também quer empreender, ele quer fazer o negócio dele. Então, é dar a eles, né, esses profissionais, uma sustentação para que possam, a partir do conhecimento, liderar e empreender e transformar. E essa transformação, ela pode se dar desde uma pequena transformação, mas que vai gerar bons resultados para a empresa, como grandes transformações. E quando a gente fala aqui que a gente transforma, e sempre tem em mente em formar gestores, cidadãos do mundo, é porque dentro do nosso programa a gente explora e a gente espera que as pessoas possam conhecer e compreender o mundo, não é? E por isso que nós trouxemos o professor Gilmar aqui hoje, porque essa compreensão do mundo, ela é importante para que a pessoa possa atuar no Brasil ou em qualquer país do mundo, porque ele vai ter essa compreensão maior de como as coisas se dão. Então, essa é a proposta de valor que a gente traz para a nossa pós-graduação. E aí, nós temos alguns diferenciais que são reconhecidos pelo mercado. Agora, eu sintetizo esses diferenciais em 3 grandes linhas, que é o que eu ouço dos comentários das turmas que eu gerencio, não só em Santa Catarina, mas em Manaus, em Belém, em Porto Alegre, Goiás, Fortaleza, em Brasil afora. Eu sintetizo em 3 grandes diferenciais. As pessoas buscam a Fundação Dom Cabral porque é uma instituição reconhecida no Brasil e no exterior, né? Então, ela é internacionalmente reconhecida e ter uma certificação de uma instituição como essa é valor para o nosso participante, é um diferencial da Fundação Dom Cabral. Outro diferencial são os nossos professores. Os nossos professores, eles têm um pé na academia e um pé dentro das empresas. Os nossos professores, em geral, são professores também do PAEX, que é uma parceria que a Fundação tem para trabalhar junto com empresas de pequeno e médio porte. E as demandas dessas empresas, o professor participa porque ele entra para dentro da empresa e faz junto com a empresa, né? Nós não atuamos como consultores, mas nós atuamos diretamente na gestão junto com a empresa. E aí o professor que trabalha e acompanha as equipes que vão fazendo todos os projetos determinados, o professor ganha uma sensibilidade, um conhecimento para a realidade dessas organizações, que é muito diferente de cases de grandes corporações mundiais que são citados nos artigos científicos, nas revistas de negócios, mesmo nos livros tradicionais, na literatura tradicional acadêmica. Então, isso é muito importante, o mercado reconhece esse valor como um diferencial da Fundação Dom Cabral.
E o terceiro diferencial que eu destaco, vocês estão vendo aí pelo slide que são vários, mas é a qualidade das turmas. Nós conseguimos formar turmas altamente qualificadas, de pessoas que têm seus negócios, que sentem na pele os problemas que elas têm que resolver, a performance da empresa que precisa melhorar, as inseguranças dos empresários, as inseguranças dos profissionais que estão ali nas organizações que mudam a todo momento, e você precisa atender a essas mudanças que são requeridas pelas empresas onde nós todos estamos, né? E, com isso, esses profissionais dentro de sala de aula, trocando suas experiências, faz com que nós possibilitemos um network de muito boa qualidade. E isso aí, com o passar dos anos, com os depoimentos, a gente vê o quanto que esse diferencial é importante, né? Não é só um network, mas é um network de qualidade excepcional. Então, afora esses que eu falei, né? Nós temos aqui o Business Design. A Fundação ela é tão preocupada com o conhecimento aplicado que o nosso TCC, você sabe que o trabalho de conclusão de curso, o TCC, é uma obrigatoriedade do MEC para o pós-graduação. Mas nós não fazemos um TCC padrão. O nosso TCC é o Business Design. Nós utilizamos as metodologias ágeis para criar um pequeno negócio, né? Se os profissionais em sala de aula, quem optar por criar um novo negócio, ou quem optar por resolver, solucionar um problema dentro da organização, então essa situação-problema ela vai ser trabalhada ao longo dos 7 últimos meses do programa, e ao final os nossos participantes levarão para suas organizações a resolução daquele problema ou poderão abrir um negócio para aqueles grupos que optaram pela possibilidade de de preparar para a abertura de um negócio. Então, o nosso TCC ele é absolutamente pragmático, né? Então, esse também reconheço como um diferencial da Fundação Dom Cabral. Então, tendo em vista essas questões, como que nós estruturamos o programa, né? O programa ele é estruturado em percursos. Nós temos uma primeira unidade, que é quando a gente faz a abertura. Essa abertura é feita pelo gerente, mas junto do gerente nós vamos discutir com o professor o mindset global, não é? Que mudanças no nosso modelo mental nós temos que fazer, nós temos que estar preparados para dar conta não só do mundo atual, do cenário, mas também dar conta de aprender, que a gente precisa mudar o nosso mindset para a gente continuar aprendendo, né? A gente precisa desaprender para colocar no lugar coisas novas. E isso aí a gente faz na abertura, com professores especializados em neurociência, nessa questão toda dos aprendizados, né? E sobre essa questão de mindset, de mudanças de pensamento, acho que a fala do professor Gilmar hoje vai dar um suporte muito grande para isso. Na sequência, a gente trabalha o percurso 1, cujo foco é o indivíduo, né? No percurso 1, nós temos 3 disciplinas, onde a primeira disciplina é o indivíduo com ele mesmo, a partir do autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, saber quais são minhas competências, o que eu tenho como pontos fortes, pontos a melhorar, quais as competências que me faltam, porque na medida em que eu me reconheço com as minhas características, eu vou saber lidar melhor com a trajetória que eu quero fazer para mim, da minha carreira e também para a minha organização. Depois, a gente trabalha o indivíduo dentro da organização, mas ele sempre como foco principal das discussões, para depois, por último, o indivíduo dentro da sociedade, né? Fazendo negócios que sejam sustentáveis e que sustentem todo o ambiente à sua volta. Aí vem o módulo 2. O foco do módulo 1 foi o indivíduo. O foco do módulo 2 é a organização. Aqui nós trabalhamos os 5 elementos principais da gestão, que é a estratégia, o mercado, as finanças, os projetos e as pessoas,
mas esse módulo 2, ele é trabalhado todo dentro de um único caso, para que a gente possa perceber as interações entre essas diversas áreas e como as decisões tomadas em determinadas áreas interferem diretamente no resultado das demais. Então, esse embrincamento aí de discussões, a gente trabalhando num único caso real, a gente traz uma fundamentação muito interessante para que o participante perceba essas interações. Depois vem o módulo 3, que quando vocês veem aí 225 horas, já dá para perceber que este, sim, é o percurso mais parrudo, mais robusto, são diversas disciplinas, são 12 disciplinas, onde a gente vai trazer, então, as ferramentas de gestão, os modelos de gestão, as discussões sobre também estratégia, finanças e mercado, e com vários outros elementos dentro desses 3 grandes grupos, que nós vamos, então, trabalhar em 12 disciplinas. E, finalmente, é o percurso 4, que é a praticagem, né? Nesse percurso 4, ele é muito bom, primeiro porque eles são só 2 atividades, sendo que uma delas é um jogo empresarial super divertido, onde as equipes competem entre si e onde os participantes terão a oportunidade de aplicar tudo que eles aprenderam ao longo do percurso, de todos os percursos, eles vão aplicar em empresas fictícias dentro de um mercado competitivo. E, por último, vão também apresentar o resultado do Business Design. Como eu disse, esse Business Design ele é realizado nos 7 últimos meses do programa, mas a apresentação final ela se dá no último dia, onde, então, vocês convidarão, né, quem estiver em sala de aula, convidará as empresas que foram estudadas, convidará pessoas que, eventualmente, possam investir e possam patrocinar novas ideias de negócios que foram discutidas dentro da metodologia do Business Design e, de repente, aí criarem novos negócios, não é? Então, em linhas gerais, é dessa forma que o programa foi estruturado, tendo uma carga horária de 405 horas, que, pelo MEC, representam 485 horas de aula. Vocês veem aí que, à esquerda, nós colocamos as competências que são trabalhadas no programa. Em quase todas as disciplinas, essas competências são trabalhadas em várias competências. Pelo menos 2 ou 3 disciplinas são trabalhadas em cada... pelo menos 2 ou 3 competências são trabalhadas em cada disciplina. Essas competências foram coletadas pelo World Economic Forum, e são problemas complexos. Quais são as competências, né, que um gestor, que um profissional hoje, no cenário atual, precisa desenvolver? Problemas complexos, resolução de problemas complexos, porque o mundo é complexo. Ter a condição de ter um pensamento crítico e adaptativo, o trabalho colaborativo, não estamos vivendo a época dos grandes heróis, que eu faço tudo sozinho, o trabalho é de cooperação, a criatividade e o pensamento sistêmico. Então, essas competências são trabalhadas durante todo o programa e ainda temos as pontes para o conhecimento, que são curadorias que foram feitas pelos nossos professores, para que vocês tenham acesso a TEDs, lives, artigos, entrevistas, filmes, reportagens, documentários, tudo que está para além da bibliografia tradicional, que são bibliografias reconhecidas no mundo acadêmico, mas, para além disso, os nossos professores fizeram essa curadoria para trazer outras possibilidades de conhecimento mais leves, que não pertencem ao mundo acadêmico, não é? Então, essas são as pontes para o conhecimento. Além disso, nós colocamos aqui opcionais, e vocês estão vendo que está vazio neste momento de pandemia, porque, além de participar desse programa com essas características, ainda existe a possibilidade de aqueles que quiserem fazer módulos internacionais,
junto com as nossas turmas de MBA, e de terem uma experiência no nosso campus em Nova Lima, que são experiências fantásticas para conviverem com os nossos participantes do Brasil inteiro. A gente junta 2 dias, vem gente do Brasil inteiro que faz a nossa pós-graduação, e a gente, aí nesses 2 dias, trabalhamos temas super interessantes, modernos, atuais, em metodologias super diferenciadas. No entanto, este ano, né, até então, por causa da pandemia, nós não estamos podendo levar pessoas para fazer programa, os módulos fora, e nem estamos podendo trazer as pessoas para o nosso campus. Então, por isso é que, neste momento, está vazio, mas certamente a gente tem expectativa de que nos próximos meses esta situação mude. Então, gente, os 3 próximos slides, eu já comentei com vocês que é a síntese do percurso 1, a síntese do percurso 2, do percurso 3 e do percurso 4. Eu não vou repetir, porque eu já falei, porém eu mantive esses 4 slides aqui, porque quem quiser, nós vamos mandar esses slides para vocês, e aí vocês, então, poderão ler com calma sobre a estrutura do nosso programa, não é? Então, era isso o que eu tinha para comentar com vocês. Quem quiser mais detalhes, por favor, entre em contato com a Luciana, com a Raquel, com a Andréia, a nossa equipe, né, da Fundação Fritz Miller, que aí vocês poderão ter maiores detalhes. E quem quiser também vai poder receber não só esses meus slides, mas também um vídeo de 8 minutos que foi gravado explicando, não por mim, por uma colega, explicando também sobre o programa de pós. E aí eu acho que seria muito legal vocês assistirem esse vídeo, que vai complementar o que eu acabei de dizer para vocês. Bem, então, diante disso, chegamos agora no momento de convidar o professor Gilmar para mostrar para nós a importância, né, professor, de estarmos preparados aí para os impactos que estes novos cenários, os novos contextos trazem na nossa vida, como pessoas, como profissionais, como que impactam as nossas organizações e o que podemos fazer diante disso, né? O professor Gilmar, como a Raquel disse, é o queridinho, é um dos queridinhos da Fundação Dom Cabral. Quando eu falo queridinho, é porque todos queremos trabalhar com o professor Gilmar, porque, embora, né, quem leu o currículo dele viu que ele fez o doutorado dele em Economia e Administração na Universidade de Valladolid, na Espanha, fez um mestrado também na mesma universidade na Espanha. Então, ele tem uma vida acadêmica dividida entre cursos que fez no Brasil e cursos que fez na Espanha. Mas, além disso, eu acho que o professor Gilmar, embora ele não coloque no currículo dele, mas você é um filósofo, né? Porque é um estudioso das coisas, é um estudioso dos porquês. E pessoas assim são sempre muito desejadas, né, na hora que a gente tem um trabalho complexo para fazer, porque fazem uma leitura ampliada do mundo. E é por isso, então, que nós trouxemos aqui o professor Gilmar, porque não só tem estas peculiaridades, mas também ele tem uma carreira profissional, tanto na área pública quanto na área privada, que favorece aqueles que o estão ouvindo, porque estão ouvindo de uma pessoa que não só estudou, mas que vivenciou todas as questões organizacionais com as características próprias, né? As organizações públicas são muito diferentes em sua gestão das organizações privadas. E ele tem aí uma experiência enorme nos níveis estratégicos, tanto da iniciativa privada quanto pública. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter aqui momentos muito relevantes e de muito conhecimento. E agradeço muito ao professor que atendeu ao nosso convite. Então, professor, fique à vontade. Muito obrigada a todos. Queria reforçar que esse programa de especialização da Dom Cabral, que a gente fez esse convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do programa e para conhecer
um pouco de conteúdo, como que a gente está proposto a entregar esse conteúdo, é um projeto que a gente tem desde 2010, né, que a gente cuida com muito carinho, como um filho praticamente, né? Então a gente vai ter essa oportunidade em maio em Florianópolis, que vai ser a nossa terceira turma de Florianópolis, da cidade de Florianópolis, e em junho em Blumenau, que vai ser a 16ª turma, né? A gente não trabalha com oportunidades sendo abertas a todo momento, até para a gente cuidar dessa qualidade. Então, cada turma nova que começa, a gente cuida desde o comecinho até a formatura, né, de todo o processo, todos os alunos, para que realmente seja um tempo que os participantes vão passar conosco, que seja bem investido na carreira e que realmente tenha o resultado esperado, né? Então, a gente não trabalha com volume, mas sim com a qualidade naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, por isso, são poucas oportunidades, nem sempre a gente tem aberturas de turma em Florianópolis. Essa turma já era para ter acontecido ano passado, a gente adiou para 2021, né, em função da pandemia. Em Blumenau, todos os anos, em setembro, a gente começa uma turma, esse ano a gente mudou para junho, porque a gente já tem assim, alguns alunos interessados do ano passado, que a turma também não iniciou em setembro. Então, a gente está vivendo um momento diferente, mas eu quero deixar claro que todas as turmas a gente tem excelentes referências, né? Os alunos, a gente realmente se esforça para fazer um trabalho muito bacana aqui com esse projeto, né? Abraçado com todo o pessoal da Fundação Dom Cabral, para que a gente possa realmente ter uma entrega relevante aqui em Santa Catarina com conteúdo de peso, né? Então, para nós é uma honra estar recebendo vocês aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho juntos.